Olá, pessoal. Nessa videoaula a gente dá continuidade ao estudo de funções exponenciais, introduzindo agora também funções logarítmicas. E de novo a gente vai fazer isso com um problema, né? E aqui a gente tem um problema bem curioso, né? Que é o problema em que a gente considera uma folha de papel com uma determinada espessura, aqui 0,1 milímetro, e a gente está pensando que a gente vai dobrar sucessivamente essa folha de papel. E a gente quer saber quantas vezes a gente precisa dobrar essa folha de papel até que a espessura da folha dobrada seja igual à distância daqui até a Lua. E aqui a distância até a Lua é dada como, a gente considera que ela é 384.800 quilômetros. Então vocês podem, se quiserem, pensar um pouco em quantas vezes a gente teria que dobrar essa folha de papel. A gente vai pensar agora em como que fica essa espessura da folha dobrada e vai resolver esse problema usando o conteúdo da videoaula. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é passar todas as grandezas para milímetros, para trabalhar com essa unidade de medida. Então, 384.400 quilômetros, a gente precisa multiplicar por 1.000 para converter para metro, e multiplicar por 1.000 de novo para converter para milímetro, certo? Então, quando a gente faz isso, a gente está multiplicando aqui 3 zeros, a gente tem 10 ao cubo nesse termo, e 3 zeros a gente tem 10 ao cubo de novo nesse termo, totalizando 6 zeros aqui. E somando os expoentes, né, 10 ao cubo vezes 10 ao cubo, dá 10 a sexta, vezes 384.400, para a gente obter essa distância daqui até a Lua em milímetros, que é a unidade de medida da espessura da folha de papel. Então aqui a gente está trazendo um problema que tem um padrão bem parecido com o da videoaula anterior, que era o dos ratos. Então aqui com a folha não dobrada, né, com nenhuma dobra, número zero de dobras, a gente tem uma espessura em milímetros, que é 0,1, a própria informação denunciada. Quando a gente dobra uma vez essa folha de papel, a espessura da folha dobrada vai ser o dobro da espessura que nós tínhamos originalmente. Lembrando que isso aqui foi obtido como 2 vezes a espessura da folha não dobrada. E aqui, depois de 2 dobras, a espessura da folha dobrada vai ser de 0,4, que é 2 vezes a espessura que nós tínhamos aqui em cima, que era 2 vezes 0,1. Ou seja, nós obtemos 2 ao quadrado vezes 0,1. E esse é o padrão que nós observamos na videoaula anterior, com uma dobra, o expoente 1 para a base 2, com 2 dobras, o expoente 2 para a base 2, e assim por diante. Então, depois de n dobras, a gente vai ter 2 elevado a n vezes 0,1 como espessura da folha dobrada. Então, com isso, a gente já escreveu a espessura da folha dobrada como uma função de n, que é o número de dobra. Aqui a gente está simplesmente escrevendo isso na notação de função. Função essa que a gente está chamando de f maiúsculo, a espessura da folha dobrada em milímetros depois de n dobras. E o que é que está sendo pedido nesse problema aqui? A gente quer determinar o valor de n, ou seja, o número de dobras necessário para que a espessura da folha dobrada seja igual à distância daqui até a Lua. Sendo que a espessura da folha dobrada, ela já tem aqui essa expressão. Então, com isso, a gente já tem uma equação envolvendo o número de dobras n necessário. A resposta do problema, basta a gente isolar a variável n aqui nessa equação. Então, para isolar a variável n, a gente vai começar pensando nesse termo 0,1. Então, aqui ele está multiplicando, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode multiplicar essa equação dos dois lados por 10, porque 10 vezes 0,1 vai dar 1. E aqui desse lado, a gente vai fazer todo esse termo vezes 10, ou seja, 10 a sexta vezes 10 vai ser igual a 10 a sétima, aqui do lado direito. Uma outra maneira de pensar nessa manipulação é que 0,1 é igual a 1 sobre 10. Então, a gente está multiplicando a equação dos dois lados por 10 e obtendo 1 do lado esquerdo. E do lado direito, esse fator de 10 multiplicando dá origem a 10 a sétima, como nós tínhamos já comentado agora.
Então, vamos só agora reescrever essa equação na notação que nós estávamos usando para funções exponenciais, usando as variáveis y e x. Então, é a mesma equação, só que agora, se y é igual a 2 elevado a x, usando esses nomes para as variáveis, né, a gente quer determinar o valor de x que fornece y igual a esse valor, certo? Substituindo o y igual a 384.400 vezes 10 a sétima. Aqui, nessa equação, a gente vai encontrar 2 elevado a x é igual a esse valor de y. E a mesma equação que nós encontramos, a gente só trocou a variável n por x, para associar isso melhor com as funções exponenciais que nós estávamos vendo. Então, o que nós estávamos fazendo com a função exponencial até agora era encontrar, né, na verdade, fixar um valor de x, por exemplo, x é igual a 3, e aí com isso nós poderíamos calcular 2 ao cubo como sendo o valor de y, obtido por meio da função exponencial. E agora a gente quer fazer o caminho contrário. A gente não tem o valor de x e quer encontrar o valor de y. A gente tem o contrário, a gente já tem o valor de y e a gente quer encontrar o valor de x que fornece esse valor de y. Ou seja, a gente está aqui do lado direito com o valor de y na mão e a gente quer encontrar qual o valor de x associado a esse valor de y. E essa é a definição de logaritmo. Nesse caso, com a base 2, que é a base da exponencial. Então, aqui, quando a gente substitui y igual a 8 nessa equação, a gente encontra o valor de x correspondente. O logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3. Por quê? Porque 2 ao cubo é igual a 8. E eu destaquei isso aqui com um retângulo porque essa é a definição da função logaritmo. Então, aqui, a gente tem que o logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3. Por quê? Porque essa base que está aqui, elevado ao resultado do logaritmo, tem que ser igual ao número 8. Ou seja, quando a gente escreve o logaritmo de 8 na base 2, a gente está procurando o expoente certo para essa base 2, de modo que essa exponencial resulte no número que está aqui dentro do logaritmo, que nesse caso é o número 8. E esse é justamente o problema que a gente encontrou no caso da espessura da folha de papel, que a gente tem que dobrar até a lua. Por quê? Porque aqui a gente tem um exponencial, 2 elevado a n é igual a 384.400 vezes 10 a 7, e a gente quer descobrir o expoente certo aqui para essa exponencial, que vai resultar nesse valor que está aqui à direita. Então vejam, né? O n é o logaritmo desse número na base 2. Por quê? Porque a base 2, elevado ao resultado do logaritmo, que é n, vai ter que ser igual a esse número. Exatamente a equação que a gente escreveu. Então, dessa forma, o n está escrito na forma de um logaritmo e a gente pode usar uma calculadora para encontrar esse valor. O problema é que na calculadora a gente não tem base 2. Por exemplo, aqui na minha calculadora, e a de vocês provavelmente vai ser similar, a gente tem esse logaritmo na base 10. E também tem o logaritmo natural aqui ao lado, que tem como base o número de Euler, que a gente vai ver em uma das videoaulas a seguir. Então, a gente não pode calcular diretamente esse logaritmo, porque aqui a gente está usando base 10. E o logaritmo na base 2, ele vai ter um valor diferente. Então, estaria errado calcular diretamente o logaritmo de 384.400 vezes 10 a 7. Então, a gente vai ter que usar uma propriedade de logaritmo, que é a seguinte. A gente pode transformar esse logaritmo em uma fração, num quociente de 2 logaritmos. E aí, em cima e embaixo, a gente usa a base que a gente quiser para esses novos logaritmos aqui que a gente está escrevendo no nosso cálculo. Então, a gente pode adotar como base agora um logaritmo que tem ali na calculadora. Nesse caso, o logaritmo na base 10. Eu vou escolher para a gente poder calcular esse numerador na calculadora e esse denominador na calculadora também. Então, aqui eu já digitei na calculadora o logaritmo de 384.400 vezes 10 a 7, certo? Dividido pelo logaritmo de 2. E aqui eu estou usando a mesma base,
né, tanto no numerador quanto no denominador, que nesse caso na calculadora é a base 10. Então agora é só a gente dar enter e descobrir quantas vezes a gente precisa dobrar uma folha de papel para a espessura da folha dobrada ser igual à distância daqui até a Lua. E o que a gente obtém aqui é igual a 41,8. O que é um número provavelmente surpreendente para pelo menos alguns de vocês, porque seriam poucas vezes que a gente precisaria dobrar a folha de papel. E isso aqui mostra o quão rapidamente cresce uma função exponencial. Porque a gente começaria com uma espessura de 1/10 de milímetro, né? Então a gente tem 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 nessa unidade medida décimo de milímetro. Então sempre multiplicando por 2, essa função ela cresce muito rápido. Depois de só 42 dobras, a gente já teria uma espessura maior do que a distância daqui até a Lua. Lembrando que esse também é o padrão de crescimento dos ratos da videoaula anterior. Então, se essa população de ratos duplica a cada semana ou a cada mês, eles vão crescer rápido dessa maneira. Depois de 42 semanas ou 42 meses, o número de ratos já vai chegar nesse valor enorme, que é 384 e 400 vezes 10 a 7. Então, com isso, a gente já introduziu as funções logarítmicas para resolver um problema envolvendo funções exponenciais.